E Felipe Coutinho deixou o Vasco da Gama por causa de Fernando Diniz. Os dois tiveram uma discussão pesada no último sábado, durante a partida contra o Volta Redonda. Deixa eu ir embora rápido, porque alivia a folha de pagamento. O Vasco contratou vários jogadores. Gente, não é igual o caso do Rames no São Paulo. Os jogadores estavam no Catar. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo do jogo contra a Chapecoense. Ele deixou o Brenner 3 vezes na cara do gol e o Brenner não fez o gol. Por quê? Porque para ser ídolo do Vasco, de um gigante como o Vasco, você tem que ganhar títulos, você tem que ficar marcado. Ídolo do Vasco é Edmundo, é Romário. De acordo com o canal Atenção Vascaínos, Felipe Coutinho solicitou a rescisão do contrato no Vasco após o duelo do último sábado contra o Volta Redonda, o contrato que vai até o meio do ano. Pedrosa, você tem informações sobre isso? Tenho, confirmo a informação, confirmei nessa manhã, inclusive, e o anúncio deve sair hoje. Opa! O que eu recebi aqui de informação é que o anúncio deve sair hoje para a rescisão do Felipe Coutinho, um pedido dele, que veio 100% dele. O Vasco não concorda, na cabeça do Vasco, o Coutinho continuaria sendo um jogador muito importante, um cara que é uma referência para o grupo, para o Vasco de forma geral, apesar sim de não concordar com a atitude dele no último jogo, principalmente quando ele não sobe do intervalo para voltar com o time depois de ser substituído. Então é uma decisão, repito, que é 100% do atleta. Os motivos a gente vai ter que continuar apurando para a gente não ser leviano e ficar aqui criando teorias da conspiração, mas é fato que Felipe Coutinho pediu para sair do Vasco, decisão 100% dele. Eu acho que o contexto do Vasco ajuda ou ajudava pouco o Coutinho em determinado momento do ano passado. Ele foi muito importante. E aí, no começo desse ano, o Vasco não joga bem. Isso é um fato. As críticas ao Diniz são muito pesadas. O Vasco sofre muito para ganhar seus jogos, tem muita dificuldade. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo do jogo contra a Chapecoense. Ele deixou o Brenner 3 vezes na cara do gol e o Brenner não fez o gol. E aí o jogo do Coutinho acabou passando batido como mais um. Acho que isso tem que estar na conta. Agora, também tem que estar na conta que o Coutinho não pode estar em campo para única e exclusivamente fazer a bola andar. O Coutinho não é um cara para estar em campo só para estar lá e fazer a bola andar. O Coutinho tem que dar ponto pro Vasco, tem que fazer gol, tem que dar assistência. Acho que tudo isso entra na conta. E pode ser melhor. Pode ser melhor. Mas eu acho que ele, mas mesmo assim, eu acho que ele faz falta para esse time. O Vasco tentou demovê-lo da ideia de rescindir o contrato. Que loucura, pô. Acho que isso não aparece. O Diniz teria conversado com ele. Porra. O Diniz, né? O dirigente do Vasco. Porra, o Coutinho quer sair, deixa ir embora rápido, porque alivia a folha de pagamento. O Vasco contratou vários jogadores. Gente, é igual o caso do Rames no São Paulo. Os jogadores estavam no Catar, não conseguiam no Catar dar retorno técnico. Lá no Catar, o calendário é mais suave, os jogos são mais espaçados, o nível de competição é bem mais tranquilo. Então, assim, se você não consegue se destacar lá, você não vai conseguir se destacar aqui. O caso do Coutinho não é de falta de capacidade técnica, talento, é parecido com o Neymar, são contemporâneos. Mas por razões diversas, esses são jogadores que fisicamente não conseguem mais jogar no nível necessário. Simples assim. Então, acho que nesse momento o melhor para o Vasco é aproveitar que ele quer sair, deixar rescindir o contrato, que seja feliz, que siga o caminho dele, seja lá para onde ele pretenda ir. E o Vasco tentar se arrumar, né? Porque o Vasco tem problemas sérios aí, o time está numa fase muito difícil, colecionando derrotas. Felipe Coutinho se manifestou. Depois de muita especulação, a gente tem a palavra do personagem principal da história, o próprio jogador. Felipe Coutinho usou as redes sociais para se despedir do Vasco da Gama em uma carta aberta, sincera e muito forte. No texto, Coutinho deixa claro o amor que tem pelo clube e relembra que voltou por escolha do seu próprio coração. Nunca faltou entrega, nunca faltou vontade e nunca faltou comprometimento. Diz respeito à torcida, aos companheiros e à instituição, nunca houve. E diz que foi julgado por algo que não faz parte do seu caráter. O ponto central da carta é um só: saúde mental. Coutinho afirma que, ao sair para o vestiário, sentiu que seu ciclo havia se encerrado. Tomou uma decisão de não voltar para o segundo tempo e priorizar a sua saúde mental. Segundo ele, estava muito abalada. Não houve acusações, não houve ataques, não houve polêmica gratuita. Foi um desabafo humano de quem está cansado emocionalmente, que reafirma: minha relação com o Vasco é de amor, vai continuar sendo para sempre. E depois dessa declaração do Felipe Coutinho, só nos leva a refletir e entender que jogador de futebol
é ser humano. Jogador também adoece. Agora, com a palavra do Felipe Coutinho, o debate eu acho que muda um pouquinho. Sai da especulação e entra na reflexão. E Felipe Coutinho deixou o Vasco da Gama por causa de Fernando Diniz. Os dois tiveram uma discussão pesada no último sábado durante a partida contra o Volta Redonda. A treta aconteceu no intervalo quando o Vasco perdia por 1-0. Diniz decidiu deixar o Coutinho de fora do segundo tempo. Coutinho aceitou a decisão e começou a tirar sua roupa porque tomaria banho. Foi quando o técnico do Vasco falou de forma áspera que o Coutinho tinha a obrigação de voltar para assistir ao segundo tempo do banco de reservas. O Coutinho não aceitou. A partir daí, o jogador ouviu do técnico que ele era um moleque e um mimado. Coutinho passou a responder, o clima ficou muito quente e o pessoal do Deixa Disso precisou intervir para evitar uma confusão maior. Vocês sabem, o Vasco acabou eliminando o Volta Redonda nos pênaltis e o Coutinho não esteve nem no segundo tempo, nem na disputa dos pênaltis, assistindo a classificação Cruz Maltino. Nessa terça-feira rolou uma reunião entre o Coutinho, seus representantes e dirigentes do Vasco. Pouco tempo depois, o jogador exigiu a rescisão do seu contrato, que terminaria na metade do ano, custo de R$1,5 milhão por mês. Coutinho era de longe o jogador mais bem pago do elenco Cruz Maltino. Nessa quarta-feira, a confirmação da rescisão do contrato, o próprio Coutinho postou em suas redes sociais a sua opção por sair, sem citar a briga com o Diniz, informação que eu trago com exclusividade. Importante contar que pessoas próximas ao Coutinho tentaram convencer o presidente Pedrinho a demitir o Diniz, para garantir a continuidade do Coutinho, mas o presidente do Vasco optou pela permanência do técnico, dessa maneira abrindo caminho para a saída do jogador. Essa passagem do Felipe Coutinho pelo Vasco mostra o quanto banalizaram a palavra ídolo no futebol brasileiro. O Vasco é gigante. O Felipe Coutinho, ele nunca foi ídolo do Vasco. Sabe por quê? Porque para ser ídolo do Vasco, de um gigante como o Vasco, você tem que ganhar títulos, você tem que ficar marcado. Ídolo do Vasco é Edmundo, é Romário, é Roberto Dinamite. Esses caras são ídolos do Vasco. E outra, a gente avisou tanto. O Felipe Coutinho chegou no Vasco, vindo de uma fase péssima no Catar, pagando 1.700.000 de salário. Foi um investimento ruim para um cara que não é ídolo, com todo respeito ao Felipe Coutinho, e que foi tratado como. E agora, para o torcedor do Vasco, é maravilhosa essa saída.